Responder a pergunta da Andréia, primeiramente eu quero me apresentar, eu sou Reinaldo Rodrigues, eu quero agradecer o convite, apesar do que ela falou, eu quero agradecer o convite, eu não sabia que era nessa magnitude, mas, assim, como vocês, eu também sou participante, eu me aposentei pela Fundação do BNDES, lá também é um plano BD, hoje o plano BD lá está fechado, e antes de eu entrar nesse assunto, dessa pergunta, responder essa pergunta, é importante a gente entender que quando eu trabalhava na Fundação do BNDES, eu era participante, mas ao mesmo tempo eu prestava informações para os participantes. Então eu tinha que entender o plano BD e ao mesmo tempo eu tinha que passar as informações que eu tinha que aprender sobre o plano BD, porque eu era interessado, e fazer as pessoas entenderem o que estava acontecendo no plano BD. Então, sempre que as pessoas vinham me perguntar determinadas coisas, eu tinha que fazer assim, aquilo ali é bom para mim ou não é bom para mim? Eu tenho que passar para a pessoa e, ao mesmo tempo, eu tenho que convencer ela por que aquilo estava sendo feito. Então, isso era uma coisa que, em determinado momento da vida de todos nós, acontece. O plano BD ele tem uma característica diferente dos planos CDs e os outros planos de contribuição mista. O plano BD é aquele plano que, quando você faz a adesão, você sabe, em tese, o que vai acontecer lá na frente. Você faz e aí você sabe quais são as carências e, em um determinado momento, você vai pensar em solicitar o benefício. Só que o plano BD é um plano que o tempo passa. E aí algumas coisas podem modificar. Então, a Andréia, quando me passou as informações, que eu vi até do informativo a respeito das mudanças, eu fiz uns contrapontos, fiz umas anotações, e é importante lembrar que, na verdade, quando a gente faz mudanças no plano, quando a gente toma determinadas decisões, essas decisões não bastam ser simplesmente decisões. Elas têm que envolver todos, principalmente vocês que são os participantes. Porque os participantes, com base em um total número de informações, que eles vão saber se aquilo que está sendo feito é relevante, é importante para a manutenção do plano e atender às expectativas quanto ao futuro. Afinal de contas, quem paga um plano de benefícios, como eu paguei, vocês pagam, vocês têm expectativas. O meu plano passou também por mudanças. Hoje eu tenho um equacionamento de déficit, nós ficamos deficitários por um bom tempo e a gente teve que tomar uma atitude para fazer o plano continuar sendo um plano que cumprisse os seus compromissos futuros. Então, a gente fez um equacionamento de déficit e vai pagar isso por 25 anos. Já tem uns 6 anos que eu pago o equacionamento de déficit, ainda faltam 19. Pode acabar antes, pode ter um segundo, porque tudo depende de critérios, mercado e coisas que acontecem no mundo. A gente teve uma pandemia e a pandemia fez mudar muitas coisas. Então, nesse comunicado que foi passado pela Andréia hoje para mim, é que houve um consenso entre a Embrapa e a SERES a respeito do saldamento do plano. Eu entendo que é o seguinte, o consenso, para mim, ele tem que ser estendido e entendido pelos participantes. Então, não adianta ser um consenso de uma mesa fechada e aí depois você só comunica aos demais, a gente resolveu saldar o plano e aqueles que ainda têm, que ainda não são elegíveis, aqui vocês têm um outro termo, iminentes, aqueles que não são elegíveis, eles vão ter os seus benefícios, os seus planos saldados, e aí você, por cada valor de reserva, você vai aplicar uma proporcionalidade do benefício e você vai oferecer a eles um benefício de um CD, o Flex, tem um nome Flex, e esse benefício é um benefício, uma maneira de você compor aquela parcela que vai faltar se o benefício fosse mantido como BD. Pois bem, o que eu entendo nessas questões como participante e como na situação que vocês estão, se eu tivesse a situação de vocês? Eu gostaria de entender da decisão, porque, na verdade, quando você fala de consenso,
você entende que várias possibilidades foram colocadas e essas possibilidades se chegou a uma possibilidade. Claro, então, essa possibilidade foi a do saldamento. Mas vocês têm que entender o porquê que se chegou a esse consenso. Então, é importante, num processo de mudança de plano, onde um grupo vai ser afetado, e esse grupo vai ter que tomar uma decisão para fazer um outro plano, para poder manter as expectativas que ele tinha no início, quando ele fez a adesão ao plano, como isso se configurou. Então, é sempre importante, por parte do patrocinador e do fundo de pensão, ele manter vocês todos informados. O assunto previdência complementar ele é muito complexo. Se a gente for pensar, até a previdência pública mesmo, quando eu trabalhava com isso, nem todo mundo tem o mesmo entendimento. Não adianta, às vezes, você botar folheto, botar informação em site, ou botar determinadas panfletos para as pessoas, se elas não entenderem a fundo como é que isso impacta na vida delas. Então, o mais importante num critério de mudança como esse, e vocês sabem, isso ainda vai passar pela Previc, a Previc pode fazer uma série de exigências, a Previc pode exigir que o plano e a patrocinadora prestem devidos esclarecimentos, isso acontece. Então, eu acho que o importante nesse engajamento de vocês agora é vocês conseguirem, junto às séries e o próprio patrocinador, que todas as informações que vocês achem relevantes sejam prestadas. Eu aqui não estou fazendo julgo de valor se a decisão, a decisão de consenso é certa ou errada. Não estou botando aí que por ser decidido por um grupo de pessoas, eles estão certos ou eu estou errado. Eu estou me colocando na posição de vocês. Então, na minha experiência que eu tenho de previdência complementar, e eu não só passei pela Fundação do BNDES, que eu trabalhei também em parceria com a Eros e com outros fundos de pensão Valia, muitas modificações foram feitas, até por questão de privatização e outras questões da quebra do patrocinador. Então, muitas informações, às vezes, ficavam faltando. E as pessoas, às vezes, por terem informações faltando, elas costumam, o que, primeiro momento, elas fazem? Poxa, eu não vou tomar decisão nenhuma. O máximo, às vezes, é feito, vou ajuizar porque eu quero contestar isso, porque eu não estou vendo transparência. Então, num processo desse, que é tão complexo, a transparência tem que ser total. Então, é imprescindível, né, que vocês, aqueles que estão diretamente afetados e não sabem o que vai acontecer, porque decisões vão ser tomadas e vocês, num determinado momento, vão estar lá, seu benefício foi saldado, você tem uma renda de X. Você pode complementar fazendo o plano flex, que você não sabe quanto que vai pagar por mês, e aí quanto tempo você vai pagar para você manter aquela expectativa. Então, essas informações têm que ser exaustivamente prestadas a todos. Vocês têm que ter exemplos, vocês têm que ter critérios, como é que isso foi adotado, por que outras possibilidades de manutenção do BD não foram tomadas, porque o saldamento nada mais é uma coisa que você está vislumbrando no futuro. Pode estar acontecendo um problema, com certeza vai acontecer um problema futuro, por características de momento do plano, que pode estar superavitário, né? Como o André me comentou, o plano é superavitário, mas que lá na frente pode causar alguma implicação. Então, tudo isso, e aqui eu não tenho propriedade para dizer com certeza esses pontos, porque eu estou me engajando agora desse assunto, então a gente tem que ter um entendimento de como é que as decisões são tomadas e por que se caminhou nesse sentido, para a gente poder ter uma decisão assim, por aqui tudo bem, por aqui eu acho que podia ser feito assim, assado, e por aí vai. Então, o que eu acho importante é isso, na verdade, você entender o procedimento. Eu vi no aviso que aqui tem uma questão, por que muitos empregados iminentes estão contribuindo desde 2010, né, desde 2010. Por que isso foi mantido? Por que essa decisão, lá em 2010, quando se constatou que o pessoal estava pagando a mais, por que alguma ação não foi feita? Então, tem várias lacunas
nesse aviso aí, que praticamente eles não estão dizendo nada, só estão me apontando determinadas coisas, mas, de fato, esclarecendo a questão, não estão. Então, é um complicador. Então, até mesmo quando se faz que a gente vai oferecer o plano flex, tal, e a pessoa que sai com uma renda de tal, até em idade de 65 anos, pode complementar até X%. Tudo isso vai depender do fluxo de caixa de vocês. Às vezes o cara bota isso de uma maneira muito simplista, e na hora que você vai ver o vamos ver, o valor fica de uma maneira que você, isso daí não consigo colocar no meu fluxo de caixa. Então, todas essas questões têm que ser discutidas. Eu acho que vocês têm que forçar, né, ações para que isso seja apresentado para vocês. Não fique só em avisos pontuais. É um papelzinho aqui, é coisa no site. Se você me perguntasse hoje, né, eu vou chegar à pergunta, se o saldamento do BD é devido, não sei. Hoje eu não tenho informações para dizer se isso é a melhor solução para vocês. Devido é porque é o seguinte, eles chegaram à conclusão que entre várias soluções, essa é a melhor. Dentro da atual conjuntura que a gente tem do plano de vocês, essa é a melhor solução. Então, se o plano, hoje, ele apresenta características superavitárias, como o André me falou, por que essa decisão de acabar com o plano foi a melhor? Por que se desde 2010 se cobra contribuição a maior dos iminentes? Por que lá em 2010, quando se viu que isso estava acontecendo, nenhuma prática foi tomada para coibir isso? Tudo isso tem que ser esclarecido. Eu falei com a Andréia que determinadas condições, para a gente ter uma análise mais precisa, né, e mais assertiva, você tem que ter um conhecimento maior do todo o panorama. Por que essa coisa foi se configurando assim? Normalmente, quando você tem um problema no plano BD ou em qualquer plano, ele tem que já começar a ser apontado. Num determinado momento, já tem, está acontecendo isso. Provavelmente, se isso permanecer dessa maneira, pode ser tomada aquela ação. Isso aconteceu com a gente lá no BNDES. A gente ficou deficitário, e no momento que a gente ficou 1 ano deficitário, 2 anos deficitário, 3 anos deficitário, pela legislação, a gente tinha que tomar alguma atitude para que isso daí não gerasse um problema. Porque se você continuar mantendo uma situação de déficit sem você fazer qualquer ação, você pode gerar uma intervenção no plano. E ninguém quer isso. Um plano de intervenção pode chegar num momento que fala assim, você não tem nada. Então, ninguém quer ficar sem nada. Afinal de contas, você botou o teu dinheiro e aquilo ali é uma confiança. No momento que você está colocando seu dinheiro num fundo de pensão, que você está botando a sua contribuição, você está achando que aquele meu dinheiro está sendo tratado de uma maneira responsável e aquilo ali vai me gerar o resultado que eu espero dentro do que eu assinei lá no termo de adesão, que é um contrato. Então, isso é a coisa que acontece. Então, isso também é uma outra coisa que teria que ser feito. No momento que você está vendo que existe um problema que culmina no saldamento, né, no consenso do saldamento, isso teria que ter sido de alguma maneira, eu não sei se isso foi, aí eu não sei a realidade de vocês foram avisados de alguma coisa? Então num determinado dia, falou, nós vamos saldar o plano BD. Normalmente sim. O saldamento, ele tem uma finalidade. Uma coisa está sendo vista, que pode ser um problema no futuro. A André me falou que várias pessoas aqui têm, pelo menos os que já são elegíveis, né, têm um salário mais elevado, e aí já pagam, já está no teto, eu não sei. Essa configuração da pirâmide aqui de contribuição de vocês eu não tenho. Mas isso daí pode ter sido alguma coisa que isso tem que ser esclarecido. Por que se chegou? Se o plano é superavitário, quando a gente tem um plano superavitário, se ele fica muito tempo superavitário, de alguma maneira, eu posso chegar, eu não vou cobrar contribuição das pessoas. Decidi que eu não vou cobrar contribuição. Superavitário, tem dinheiro demais, a gente está cumprindo todos os compromissos a perder de vista, então não faz sentido eu ficar cobrando contribuição. Então, essas coisas, têm que ser apresentadas. Se existe isso, e aí, tudo isso tem que ser sinalizado, gente. Então, se a gente está superavitário muito tempo,
E se a gente está deficitário pelo menos 3 anos, ou superavitário 3 anos, a gente tem que ter uma ação. Uma ação para beneficiar ou uma ação para tentar você equacionar esse déficit. Então, se a gente tem uma situação em que o plano ele está bem, né, de saúde, ele tem recursos para cumprir seus compromissos futuros, e isso a longa data, alguma ação tem que ser tomada para tentar não ficar entrando dinheiro, porque o plano de benefício ele não tem que ter lucro, ele tem que casar. O que entra dinheiro tem que pagar benefício, não tem que ter sobra. A sobra, quando ela existe, ela tem que ser, de alguma maneira, ela tem que ser distribuída ou zerada. Então, se você tem sobra demais, ou você para de cobrar para você tentar chegar perto do 0 a 0, até, né, 1 a 1, ou seja, o que eu tenho entra de dinheiro, pago o que eu tenho de benefício. Não preciso nem mais, nem muito mais. Então, são questões que têm que ser esclarecidas. Hoje existe para mim está nebuloso, isso não está transparente nesse primeira análise que eu vi. Então, né, assim, eu tenho poucos elementos para chegar aqui e ser categórico para vocês falar, está errado, que o saldamento é a decisão equivocada. Isso eu não tenho como dizer. Por quê? Porque, na verdade, vocês têm que entender isso daí. O fundo de pensão e o patrocinador tem que mostrar para vocês que, dentro de várias hipóteses e vários cenários, esse foi o escolhido por esses critérios. Então, isso é fundamental. Isso é o fundamental para você entender a atitude. E até se vocês entenderem essa atitude como correta, vocês têm que entender também aqueles que vão passar por esse processo de saldamento, esses que vão ter, que aí não vão ter os seus benefícios adquiridos, né, tem uma presunção, qual é o impacto para você chegar a um cenário que você acha ideal. Então, tem que se demonstrar. Exemplo, você que ganha X, tem uma reserva matemática de tanto, o seu cálculo gera um benefício após o saldamento de tanto. Esse benefício, você, para poder complementar dentro de um padrão que você tinha de expectativa, você vai pagar tanto. Tudo isso tem que ter feito, até porque o grupo não é grande, né? O grupo é pequeno, é um grupo pequeno, não é uma coisa absurda, não são 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. É um grupo relativamente pequeno. E dá para você fazer isso de maneira individualizada. E eu acho que muitos têm características parecidas. Então, às vezes, até você vai ter lotes, tantas pessoas que entraram em tal data, que tem tal salário, você pode fazer uma projeção. Então, gente, hoje, eu estou aqui mais para dar um briefing para vocês, dar uma esclarecida. Hoje aqui eu não vou tomar decisão nenhuma. Eu acho que, como eu disse para a Andréia, já falei até antes com ela, a gente tem que entender essa questão de ficar falando à distância, dessa decisão ser feita por um grupo pequeno, sem estar colocando vocês no entendimento, eu acho ruim. Isso daí não dá transparência. Mesmo que vá lá para a Previc aprovar ou não, a transparência tem que ser para todos. Todos têm que entender. Por mais complicado que seja, se vocês todos não tiverem um entendimento pleno, vocês ficarem sempre com essa coisa assim, meio que no limbo, vocês nunca vão ter certeza que o que está sendo feito é o melhor para vocês. E hoje vocês têm que buscar o entendimento para achar que isso é o melhor que está sendo feito para vocês. Tá? Então, assim, a minha fala é para aqui. Então, esse é o meu entendimento. Eu queria até falar mais coisas, entrar em mais detalhes, mas, como eu disse para o André, para eu ter mais detalhes, eu tenho que dar uma estudada maior, entender o que está acontecendo, como é que se chegou a determinadas coisas, o que foi discutido, o que está sendo passado lá para a Previc, para eu poder, aí sim, ter uma visão mais, assim, mais assertiva da situação que vocês estão passando. Tá? Então, é isso que eu tenho a dizer. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, e aí eu puder ajudar, vamos lá. Você é o Eduardo, pois não? Deixa eu tirar o microfone, porque está sendo gravado. Oi, Reinaldo. Obrigado, tá, por você estar aqui. A gente realmente está passando uma situação bem complicada, porque esse processo de saldamento a gente descobriu por acaso, vazou de alguma forma,
e a gente descobriu que isso está sendo arquitetado desde 2020 na gestão, no governo passado, está sendo feito de forma velada, nenhum participante, talvez algum saiba disso, tenha sabido disso antes, mas a maioria, grande maioria, não está sabendo o que está acontecendo, e a gente está tendo exatamente isso. Nosso cenário é esse, uma sonegação de informações. A gente está pleiteando todos que mandaram correspondências, e-mails para séries, solicitando acesso à documentação, os estudos que balizaram o saldamento, a gente não tem resposta. Não, fiquem tranquilos. Não, fiquem tranquilos, nada vai acontecer, todos vão ser beneficiados. Tá, mas de que forma? E ninguém diz, e ninguém dá acesso. Por exemplo, se você quiser estudar esse assunto, você não vai ter o material necessário para isso, porque eles não estão autorizando acesso aos estudos do saldamento. Então, é muito complicado. E, assim, o que preocupa mais para nós não iminentes, né, os não elegíveis, é que eles estão falando exatamente que o nosso benefício vai ser definido baseado num fator de proporcionalidade que é calcado numa reserva matemática, que é um artifício contábil que o nosso plano BD não previa, porque o plano BD não prevê que você acumule um valor X para que você receba o benefício. Ele tem outros critérios. Ele é solidário, né? Quem está trabalhando mantém o plano para aqueles que estão aposentados. E aqui, no nosso caso, até os aposentados também contribuem, porque mesmo... então, aí o pessoal também aqui já, mesmo estando superavitário, o pessoal já aposentado e beneficiário já contribuía. E aí, agora, como é que eles vão fazer um cálculo baseado numa reserva matemática, sendo que o que nós contratamos não estava baseado em reserva matemática? Aí já vi perda, já tem perda logo de cara. Então, quer dizer, um artifício, quer dizer, está fazendo uma coisa escondida. Por que eles não estão divulgando essas informações? Porque sabem que vai ter prejuízo. Eles têm todas as informações, que inclusive tem atas de reuniões em que falam, não, só um percentual muito pequeno vai ter que pagar um pouco mais, entendeu? É um negócio muito louco. Agora, você falou uma coisa assim, interessante que eu gostaria de saber pela tua experiência. Então, quer dizer que existiria uma outra forma de alterar o regulamento para resolver esse problema do pessoal que está ainda, que já tem condição de se aposentar e ainda está trabalhando, né? Uma alteração de regulamento. Então, não, na verdade, o que eu falo? Quando você chega no critério do saldamento, várias possibilidades foram colocadas em avaliação. Então, o que eu digo? Eu estava falando se o plano está superavitário, você falar em saldamento, tem que ter alguma coisa que esteja indicando que esse plano vai ter um problema futuro, porque normalmente saldamento a gente pega muito quando o plano está mal das pernas ou você está vendo que a situação que ele está, ele não vai se reverter. Então, quando a gente, lá na Fundação do BNDES, teve uma proposta de saldamento, que ela foi descartada porque se pensou no equacionamento de déficit. A gente mudou algumas coisas no regulamento e se fez um equacionamento de déficit. Achou-se melhor, em vez de saldar e as pessoas perderem um BD, equacionar o déficit. Então, quer dizer, se deu uma possibilidade. Então, quando você fala que as coisas estão sendo feitas de maneira velada, e é estranho mesmo, porque vocês, como maiores interessados, vocês têm que ter todas as informações, por isso que eu perguntei de sinalizar, porque quando a gente começa a ter um problema no plano que pode gerar algum prejuízo para o participante em relação ao benefício, ou a mesma manutenção do plano, propriamente dito, isso tem que começar a ser sinalizado. O fundo de pensão, o patrocinador, ele tem que começar a convocar vocês e apontar, está acontecendo isso, por causa disso, a gente pode ter uma ação de saldamento, uma ação de migração de plano para aqueles que já não são elegíveis, aqueles que ainda faltam, a elegibilidade ainda não foi alcançada. Então, isso tudo tem que ser discutido.
Isso não pode ser simplesmente imposto, porque a imposição dá a entender assim, será que essa foi a melhor solução? Será que essa solução é a solução mais factível? Parece que essa pode ser a solução mais fácil para eles. E aí, sendo uma solução mais fácil, por quê? Eu desonero. Se a gente for pensar hoje no mundo, a maioria dos planos BD, eles são planos que estão fechados. Eu sou de um plano BD e ele está fechado. Hoje, quem é novo entrante no BNDES que ainda não tem, ou aqueles que ainda ficaram lá, mas não aderiram ao plano, hoje só tem um CD puro. É o CD. Por quê? Porque o CD, você tira a responsabilidade do fundo de pensão. O CD nada mais é um investimento. Como você reconfigura ele toda hora, o que eu faço? Pô, isso é problema seu. Claro que eu vou aplicar de tal e tal maneira, mas você fica sempre no limite. E aí, cabe ao participante tomar as decisões. As decisões ficam por conta de vocês. No BD não acontece isso. O BD, vocês já sabem o que vai acontecer, então as decisões, na grande maioria, são do patrocinador. E se o patrocinador, por algum motivo, deixou de efetuar alguma ação, podia ter feito alguma coisa preventiva e não fez, ele vai tentar uma maneira de desonerar, de se desonerar de uma dor de cabeça futura. Então, ele propõe sempre uma coisa que ele consiga tirar um grupo, e esse grupo, por si só, já vai para um outro plano, que é mais fácil para ele acompanhar, e aí fica a responsabilidade de administrar por conta de vocês. Eduardo, deixa a Cláudia, porque ainda tem pergunta, e depois eu volto para você. Só porque está sendo gravado, aí se perde. A gente volta. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Cláudia, Pois não. eu estou há 3 anos de me aposentar e aí fui também surpreendida, né, com toda esse problema aí para a gente. Hoje a gente está nesse processo de, quer dizer, a gente não, né, a Embrapa, e nós em contrapartida, de saldamento. De que forma que a gente poderia agora barrar isso? Tipo, stop, vamos ter as informações para isso seguir ou não. Olha É só, possível. tudo você pode ajuizar, né? Você pode entrar na justiça. Em qual ju- esfera? Ué, Trabalhista ou civil? aí é boa pergunta. Isso daí, como eu não sou advogado, eu vou ter que ver isso para você. Não sei te responder isso de pronto. Mas você pode entrar na justiça. Eu acredito que seja justiça, já que é uma coisa de benefício, eu acredito que não seja... eu acredito que seja civil. É na civil. É Então, o sindicato até ajuizou uma causa, mas você na pode trabalhista. ajuizar até. Por quê? Você pode entrar justamente isso que eu passei para vocês agora, que os devidos esclarecimentos sejam prestados. Por que a decisão foi para a questão do saldamento? Por que, se você tem pessoas pagando contribuição a maior desde 2010, nenhuma ação efetiva foi tomada? Eles próprios dão os subsídios aqui para vocês questionarem. E a justiça é aquilo ali. A justiça vai pedir a Embrapa e a SERES que elas prestem as informações que vocês têm. Elas têm que chegar e conversar com vocês. A tomada de decisão, como eu disse, ela pode estar dentro do grupo, mas ela tem que ser estendida aos demais. Porque, na verdade, às vezes as ações nem são conjuntas. Um só pode entrar na justiça e se achar, olha, eu estou sendo prejudicado. Porque eu não tenho as informações para achar se isso é o melhor caminho para mim. E outra, no momento que você não tem todas as informações, como é que você vai saber, como bem disse o Eduardo, como é que você vai saber se aquele cálculo ali ele está aderente à minha realidade? Provavelmente o que eles podem usar é um cálculo de tempo de vinculação, que é mais, assim, entre aspas, seria um critério mais factível, e não pela reserva. E sim assim, você está mais tempo. Então, esse é o critério que é mais factível. Mas, de qualquer maneira, por tudo isso tem que ser demonstrado de maneira ampla. Tem que haver uma discussão, tem que haver um convencimento. Porque, na verdade, quando se trata de benefício previdenciário, tem que haver um convencimento. As pessoas têm que entender que essa solução é a única, nesse momento, para a gente evitar um prejuízo maior no futuro.
Então, como eu disse, voltando lá à Fundação do BNDES, a gente teve a possibilidade de saldamento, aí isso ficou numa discussão, mas aí foi ampla, foi tudo colocado para todo mundo. Eu sabia, por exemplo, se eu saudasse, foi botado vários cenários. Para mim, a maioria não optou pelo saldamento, optou pelo equacionamento do déficit. Claro que uma parte, às vezes, paga até mais, mas isso daí está exposto, isso foi dito. Então, ninguém chegou na hora, poxa, não. A gente fazia o cálculo para a pessoa. Na hora que a pessoa, olha, quanto que eu vou pagar com o equacionamento? O seu cálculo vai passar a ser tanto. Então, não existia aquela surpresa, eu vou pagar tanto, agora ninguém me falou nada. Então, existia essa transparência. Então, hoje, o ajuizamento, né, você entrar na justiça, é para você pedir a transparência ampla, é total e restrita. A pergunta do Davi foi dispensada porque a Claudinha já fez. Então, pode passar para o próximo. Que o Reinaldo estava falando, o raciocínio, nós descobrimos, né, pelo próprio discurso da empresa, que o que motivou o saldamento foram exatamente essas contribuições que não são a mais, são as contribuições. O cara, no nosso plano, para quem entrou até 94, o cara tinha que ter 10 anos de contribuição e 58 anos de idade, né, e estar aposentado pela INSS. Para quem entrou a partir de janeiro de 95, o participante teria que ter 15 anos de contribuição e 60 anos e estar aposentado pelo INSS. Então, essas pessoas que são os iminentes, os elegíveis, que não estão exercendo o seu exercício, né, de pedir a complementação da aposentadoria, pedir o benefício, eles continuam trabalhando e, pelo regulamento, eles continuam a contribuir. Só que quando eles contribuem, a empresa tem que contribuir junto. E a empresa não quer mais contribuir junto. E ainda tem medo de que esses iminentes venham a contestar isso judicialmente e ela tem que arcar solidariamente com o fundo para ressarcir esses prejuízos. Então, esse é o grande problema. Agora, por que nós, que ainda não atingimos a elegibilidade, temos que pagar essa conta? Quer dizer, tinha que ter uma outra saída, né? Então, é uma coisa assim, então isso também é para evitar que os iminentes futuramente não façam a mesma coisa. Altera o regulamento e diz que o cara, quando atingir os requisitos para solicitar o benefício, ele não recolhe mais e a patrocinadora não recolhe mais, gente. Ué, por que vai acabar com... vai saldar o fundo? Então, isso é uma questão muito complexa. Então, simplesmente não basta simples uma mera explicação, porque eu não quero contribuir. Então, isso é muito pouco. Então, tem que ter um detalhamento maior. Você tem que fazer várias demonstrações. E aí é aquela coisa, a paridade do BD é essa mesmo. Hoje você paga, o patrocinador paga o igual valor. Mas isso já é de longa data. A maioria dos BDs faz isso. Isso daí eu não sei se isso é um problema. O problema... então, o do BNDES também é antigo, eu acho que é de 77. Então, na verdade, o que gera um problema no plano BD é aquela questão que eu já disse. Os planos BD são planos, em tese, são planos caros. Por quê? Como você garante uma coisa de futuro, você tem que estar muito... as coisas têm que correr muito dentro de uma normalidade para aquilo que aconteça. E como parou antigamente, o patrocinador podia fazer aportes extraordinários. Ele podia chegar lá, o fundo está deficitário, eu boto dinheiro. Só que depois que acabou isso, fez as leis complementares lá, é 1 para 1. Se eu boto X, o patrocinador... Então, isso não pode mais ser feito. Então, existe uma responsabilidade maior com o recurso. Então, essa responsabilidade... Agora, se vocês têm um plano superavitário, essa explicação tem que ser muito bem dada, para justamente justificar por que a não manutenção. Superavitário é superavitário. Superavitário está sobrando dinheiro.
Então, tem que ter uma justificativa muito bem, ela tem que ser muito bem passada para vocês, para que essa decisão seja mudada assim, você venha com uma posição de saldamento. Então, tem que ter, isso tem que ser muito transparente, tem que ter muita discussão, muito exemplo, muita demonstração, para vocês terem certeza que essa é a decisão coerente e pertinente, né? E no momento que eu estou vendo aqui, isso está caindo de paraquedas na cabeça de vocês. Pum! Está sendo colocado e vocês não têm nem como argumentar. Vocês não têm nenhuma porta aberta, né? Pelo que eu estou olhando, né? Não foi aberta nenhuma porta para conversar com vocês. Simplesmente sentou um grupo numa mesa e tomou uma decisão de consenso entre 6, 7 pessoas. O que eu acho, numa situação como essa, que tem mais de 1000 pessoas envolvidas, eu acho muito pouco, né? Acho que não é relevante. Reinaldo, deixa eu só fazer um destaque. O plano reúne um pouco mais de 5.000 pessoas, onde 3.000 vamos botar 5.000, onde 1.500 são não iminentes, não elegíveis, e 3.500 são elegíveis. Tem também a questão que a gente precisa esclarecer, que o presidente da SERES vem aqui na Embrapa Solos no dia 20. Tá? Já foi fechado hoje, inclusive, no último ato do Enio, ele ligou para o Enio e acertou que ele vem aqui no dia 20. Então, e mais uma pergunta que eu vou passar para o Pedro, no final. Basta as informações no site para as pessoas se sentirem contempladas, mas antes responde aqui o Pedro, que eu não quero furar a fila dele. Bom, obrigado, Reinaldo. Você realmente tem muita coragem de pegar sem tanta informação, né, o que está acontecendo. Logicamente, o plano o SERES é uma coisa bem distinta do que é BNDES, do que é Petrobras, né? A gente vê vocês como primos ricos, nós somos os primos pobres nessa história, tanto que nós depois de tanto pagar, a gente aposenta aí com coisa de 3 valores de referência, que são R$ 5.300, e esse é o que nos cabe nesse latifúndio. O plano básico foi colocado há muito tempo atrás, né? Já foram mais de 30 anos, e quando aconteceu na pandemia, nós começamos a perceber, né, que existia um grupo na empresa, que era um grupo grande, que já estava aposentado. Essas regras que o Eduardo colocou, e que tinha todas as condições ao modificar um pouco esse negócio de pagamento, que estava pagando o que não devia. Então, foi descoberto, já foi começado a conversar com o Pérez, que é nosso colega pesquisador da Embrapa, e agora toma conta das SERES, que todo o recurso que era colocado na nossa continha lá, no nosso plano básico, ele simplesmente não contribui em nada para o que nós recebemos no futuro, porque o nosso plano ele é fechado nos 3 salários de contribuição, 6 salários de referência, e ponto final. E aí nós começamos a questionar, mas por que a gente tem que pagar essa fortuna, que é mais R$2.000 por mês, da nossa parte, mais R$2.000 da parte da empresa, se isso não vai contribuir em nada? Isso vai para uma conta de administração da fundação e não reverte a nós. E aí isso começou a surgir a conversa de como nós faríamos para correr. Só que, no caso da Embrapa, né, a coisa não acontece tão tranquilamente. Você tem que primeiro convencer a diretoria, daí tem que convencer o conselho de administração, daí tem que convencer isso tudo já tem que estar com o PREV lá atrás convencido, daí tem que convencer a SEST, que está no momento, está na SEST. Quer dizer, você tem uma série de passos a seguir, porque não é simplesmente o presidente tomar uma decisão e acontece. Mas essa questão do saldamento, a gente vem conversando há coisa de, eu acredito, 2 anos, né? Não mais do que isso. E
Primeiro foi porque a gente sabia que essa contribuição não estava indo para lugar nenhum e a gente não estava contribuindo sem ter um retorno em seguida. Porque nós já tínhamos, como ele está superávit, nós já tínhamos acumulado todo o recurso que garante que nós vivamos um ano X de vida, aquele negócio que vocês conhecem bem, da idade, né? Aquela coisa toda, nós, os nossos dependentes, o dependente que é a esposa ou o esposo, isso já estava tudo calculado, a gente tinha essa reserva já acumulada. Só que naquele momento nós tínhamos lá, eu tenho os números aqui, né, 2.363 participantes, né, no plano básico. Esse é o número que eu tenho aqui. Não sei se está... E desses, é isso, né? E desses, os iminentes são 1.139 e os não iminentes, 1.224. Os não iminentes têm uma idade média de 53 anos. Os iminentes têm uma idade média de 63,5 anos, né? E aí tem uma série, tempo de serviço, bom, aqui tem uma série de informações. Então, esse era o plano, porque as séries têm, depois de um certo tempo, começou a ter como prioritário o plano Flex. E o plano Flex é um plano de previdência comum, né? Só que nós temos muitos benefícios que os planos de previdência particulares não têm. A nós foi oferecido, em algum momento na história, de que nós migrássemos do plano básico ao plano Flex. E muitos de nós, como eu, não aceitaram, né? Hoje, olhando para essa possibilidade, a gente percebe que o plano Flex é muito mais favorável do que o plano básico. Porque o plano Flex eu posso decidir qual é o quanto que eu quero receber lá na frente. E para nós não, R$ 5.311 vezes 3. E ponto final. Né? Não existe discussão, não existe perhaps, né? Então, o plano Flex é muito mais favorável. Aí surgiu a ideia do saldamento. Essa ideia do saldamento, o Pérez deve dizer, veio um pouco depois, deve estar rodando há um ano, coisa assim, 6 meses, tal. Foi contratado empresa de consultoria. O Pérez vai explicar tudo isso agora. Seria bom que você até quiser conversar com o Pérez. Mas, e aí, toda vez que a gente faz uma reunião, a gente pergunta uma coisa básica. Dá um exemplo em números, né, para a gente saber o que vai acontecer. E o exemplo em números está no site das sedes. Cada um entra com o seu, porque é uma relação privada, cada um entra com o seu e lá vai saber o que vai ganhar. O Eduardo, com certeza, já entrou lá e sabe o quanto vai receber. E sabe que migrar para o plano Flex, nesse momento, é uma coisa interessante. Então, isso, para os não iminentes, ficou maravilhoso, porque pode tomar essa decisão. Para nós iminentes, nós estamos só não tem jeito de sair do plano básico e acabou, e é 5.311 vezes 3 e ponto final, né? Então, acho que é uma boa oportunidade. Então, todas essas questões foram respondidas, já foram feitas várias reuniões, a sede já tentou colocar isso em publicidade, pelo menos nós participamos de várias, e várias foram abertas a todos os empregados. Todos os empregados? Não, a todos os das sedes. Você participou, né? Logicamente. Então, tá bom. Então, é isso aí. Basicamente, é isso. Se você quiser, a gente pode até, dia 20, infelizmente, eu não estou aí, mas vou colocar um pouquinho mais. Seria interessante que você até te fazer o convite, se possível, você estará aqui para qualquer ponto que tiver para esclarecer, que você, como você está nesse meio e tem vários exemplos de sucesso e de insucesso, você poderia até colocar essas questões para o próprio colega Pérez. Na verdade, hoje, eu vou até responder isso que você me perguntou. Eu acho que você só botar informação sem você, como eu disse, o assunto previdência é um assunto complexo. Às vezes você é só botando informação sem você explicar para as pessoas aquilo ali e o que aquilo acarreta. Aquilo ali, para mim, eu acho que é pouco. Na verdade, você chegar, vou mudar o plano para isso, é isso, e fica sem as pessoas entenderem o contexto, como eu já disse. Hoje,
você falou, a questão do saldamento, é importante saber por que se chegou na decisão do saldamento. Né? Por que o saldamento foi escolhido como a melhor opção? Porque se você já tem gente que já constituiu reserva e está pagando a mais, por que não, na verdade, desonerou essas pessoas de ficarem pagando? Tem uma série de questões aí que ficam em aberto, e aí essa questão é melhor ser discutida do que você colocar de qualquer maneira e achar que as pessoas vão digerir isso daí e pronto. Então, eu acho que essas questões de previdência, elas têm que ser esmiuçadas, têm que ser conversadas, até para o entendimento ser um só. Porque se cada um tiver um entendimento, como é que as pessoas vão ter certeza se eu estou tomando, se o Eduardo está tomando a decisão certa, ou se eu estou tomando a decisão certa quando a gente... Então, eu acho que o entendimento tem que ser o mesmo. As pessoas têm que entender que aquele direcionamento é o melhor direcionamento. Mesmo que elas não concordem, porque elas achem que preferiam ficar numa situação X, aquilo ali tem que ter um entendimento só. Então, isso tem que ser esclarecido. Como eu disse, quando a gente não tem muito subsídio e não tem um histórico, fica difícil falar se está certo ou está errado. Porque é o que eu falei, você pode chegar lá no passado e ter falado, gente, vamos migrar todo mundo do plano BD para um plano flex. E aí? Aí tem que saber vender o peixe, tem que saber vender essa mudança. O que isso pode acarretar? Às vezes, se isso não foi feito, você não optou por trocar. Outros não trocaram. Por quê? Porque isso não ficou claro. Porque as pessoas têm que entender e ver o futuro. Se eu não consigo ver o futuro, o que eu tenho aqui já me garante X, eu não consigo ver que Y vai me garantir pelo menos o X que eu tenho, você tende a não mudar. Isso daí é todos nós. Se você não tem essa percepção, a tendência é você não arriscar. Você vai ser conservador. Entendeu? Não, na verdade, essa distinção deve ser porque tem um grupo que já cumpriu todos os requisitos e esses são iminentes, ou seja, ele só depende da vontade deles pedir o benefício ou não pedir. E existe aqueles não iminentes que ainda vão alcançar essas carências. O plano é o mesmo, mas para quem está no plano, existem carências que têm que ser cumpridas. Eu posso, num determinado, ter cumprido as carências e não estou exercendo o direito de receber o benefício. Ser elegível, mas não quero benefício por enquanto. Me interessa esperar mais um pouco, eu não quero pedir benefício. E tem aqueles que ainda vão adquirir ainda vão ficar elegíveis, que esses são não iminentes. Não, a questão de pagar não é o critério, a questão é quando você cumpre os requisitos. Quando você assina uma adesão de qualquer plano, você sabe lá quais são os critérios de elegibilidade. Então, no momento que você cumpre aqueles critérios de elegibilidade, você passa a ser uma pessoa elegível ao benefício. Enquanto você não cumprir aqueles, ou parcialmente, você é não elegível, ou você tem um benefício proporcional, dependendo da configuração de cada plano. Então, é assim que funciona. Entendeu? Então, enquanto eu estava lá no plano da fundação do BNDES, eu sabia quais eram as minhas carências. Mas aí eu sabia, se eu cumprisse 2 daquelas carências, eu tinha uma proporcionalidade. Se eu cumprisse as 3, eu tinha integralidade. Então, é isso daí que norteia o participante. E no BD é assim, quando você entra, você sabe que o que vai ser ofertado para você no final e quando vai ser ofertado. Quando você cumprir as carências que estão determinadas no plano, né? No plano. Gente, a Maria vai fazer uma pergunta, aí na fala dela se encerra as inscrições, tá bom? Eu acho que... Oi, tudo bom? Tudo bom. Independente de ser das séries ou do Flex Séries, eu acho que a gente tem que ter a condição de simular. Eu acho que tudo que foi dito aqui, a gente chega só a uma conclusão. Não há informação, tá? E a gente precisa ter a informação. Todo empregado precisa ter informação. Então, não basta dizer que o Flex Séries é melhor.
Melhor em que situação? Né? Então, eu acho que continuamos com dúvidas. Então, Precisamos realmente preparar perguntas para quando o representante da SERES vier aqui, né, o presidente lá, para a gente estar com as perguntas todas. Seria bom até estudar os casos. Isso, que existem aqui. você respondeu o que eu ia falar. Né? Se vocês têm a oportunidade de falar com uma pessoa que ela tem um poder de decisão e ela está aqui para ouvir vocês, porque ela tem que ouvir vocês, é bom vocês estarem num número grande e vocês terem municiados. Vocês bombardearem essa pessoa de perguntas. Ele vai ter que ter resposta para todas as perguntas de vocês. Independente de estar eu aqui ou não estar. Ele tem que chegar aqui e mostrar, de alguma maneira, como é que se chegou a essa decisão, como é que essa composição é feita, por que é necessária a mudança. Por quê? Porque vocês têm que se sentir confortáveis. Na verdade, vocês não são uma massa pequena, vocês são 1.500 pessoas. Então, a gente na vida, o que acontece? No momento que você para de trabalhar, você tem que ter certeza que aquilo ali que você escolheu vai te garantir qualidade de vida, né? E vai te dar tranquilidade. Se no momento aquilo começa a ser uma coisa que te causa um desconforto, não te causa segurança, você começa a ficar assustado. Na verdade, você tem que ter essa certeza. Então, se está sendo proposta uma mudança, se ela tiver que acontecer, que aconteça, mas que ela aconteça com vocês entendendo aquilo na plenitude. Não dá para tomar uma decisão simplesmente porque tem que tomar uma decisão. Quando até no processo de migração mesmo, quando você vai migrar de um plano para o outro, o patrocinador, o fundo de pessoas, ele tem que mostrar tudo o que está acontecendo. Ó, isso aqui e aqui. E você não pode ficar com dúvida nenhuma. Quando a gente trabalhava dando atendimento para o cara que estava aderindo, o cara não podia sair com dúvida nenhuma. Isso era uma prerrogativa da diretoria nossa. O funcionário não pode sair com qualquer dúvida. Então, a gente tinha que prestar todas as informações. A gente fazia agendamento para as pessoas terem atendimento VIP. Era aquela coisa assim, eu estou atendendo você, então você não pode sair de lá com nada que tenha passado desapercebido. Então, eu tinha que pensar em tudo que você podia perguntar para mim, porque a gente se preparava para isso. E você saía com... Aí, por quê? Porque o BD era assim. O BD você tem que ter a melhor informação inicial para lá no futuro você só exercer o seu direito. Não pode passar o tempo, por que a coisa daí é assim? Por que isso aqui é assado? Então, a gente tentava, e aí a mesma coisa aqui. Vocês estão num processo de transição para propor, de mudança, isso daqui vocês têm que sair com qualquer dúvida esclarecida. Mesmo que vocês não concordem, mas vocês têm que entender o mecanismo. O mecanismo ele tem que ser entendido. Porque aí sim vocês podem falar assim, poxa, eu não concordo, ou eu concordo, mas eu acho que podia ser feito de outra maneira. Então, vocês têm que entender. Vocês não podem ficar sem entender. O entendimento é fundamental. E essas informações, como você bem disse, você botar no site é fácil. Eu me desonero de esclarecer. Eu boto lá. Você vai perguntar para o site? Você não pergunta para o site. O panfleto que você me deu, ele é frio. Ele não entra no meandro da coisa. Ele dá informação subliminar. Ele fala um pedacinho. Ele é muito simples. Ele não entra no detalhe. O detalhe é que faz a diferença. Se não tem o detalhe, como é que você vai achar que aquilo ali está 100% correto? Você não tem. Então, isso tem que ser demonstrado. Se não é demonstrado, é inócuo. Então, para mim, esse é um ponto de vista meu. Para mim, tem que ser demonstrado. As pessoas têm que ser bombardeadas de informação no bom sentido, não é ficar viajando, mas elas têm que entender os critérios. Entendendo os critérios, fica mais fácil até ela fazer pergunta, ela poder discutir a questão. E o que vocês têm hoje é só assim, eu te dou informação. Pronto, acabou. E aí? Aí você fica lá olhando, legal. Reinaldo, obrigado aí pela sua disponibilidade, né, para nos atender. E, assim, o Pedro colocou,
um aspecto da coisa, né, de como surgiu essa questão do saldamento, o que aconteceu, né, essa quantidade de iminentes elegíveis e não iminentes, né? E a gente vê, eu vejo, pelo menos claramente, que existe um problema assim de comunicação e de confiança também, né? A grande maioria das pessoas não confiam em entrar no site e saber o que tem lá, que aquilo está retratando uma verdade que existe, né? Acha que o que está escrito ali não é aquilo. Então existe muito dessa questão de confiança na estrutura, né? A gente sabe, assim como a FAPES e os outros, esses planos são auditados e são a Previ que está em cima, então eles não publicam o que não é. Inclusive a SERES faz balancetes, né? Tem todas essas coisas dizendo onde é que está, né? Está investido em quê, mostrando. E realmente hoje. E é aberto isso, né? Mas a gente não tem essa coisa de ir correr atrás e olhar e ver o que está acontecendo e também de não acreditar, porque, por exemplo, tem algumas coisas escritas aí que de acordo com o entendimento, você vê, fala na questão dos iminentes que o Pedro colocou, tá? Então, você existia uma massa de pessoas que já tinham entre elas, eu estou, né, sou um iminente também, porque para mim seriam 58 anos e mais 10 anos, eu contribuí mais de quase 30 anos e 58 anos de idade, já passei também, o Pedro muito mais até. O Pedro, cadê ele? Já saiu. O Pedro é mais iminente que eu, é o nosso pesquisador mais antigo da casa, é o Pedro. Então, já atingiu todas essas coisas e que existe, realmente aconteceu isso e a gente está pagando, a Embrapa está contribuindo a mesma coisa e, assim, para fins, quer dizer, para o plano em si, para a SERES está recebendo aquele recurso, mas que não vai ser revertido para os funcionários. Né? Está indo para o plano, exatamente. E esse plano hoje, aí esse plano hoje, felizmente para a gente, não é a condição, está sendo proposto saldamento, uma condição diferente, que não é normal, diferente da grande maioria quando é pedido saldamento. Normalmente os planos de previdência pedem saldamento quando está uma situação deficitária, não é o nosso caso. O saldamento normalmente saldamento é quando você tem uma situação que manter o BD é um risco. Na verdade, existe o risco. Normalmente essas ações de mudar, migrar, é porque você está sinalizando que o plano está mal das pernas. Mas não seria o caso nosso nesse sentido. Não, é o que eu estou falando. Aí existe um estudo mais profundo. É aquela coisa, eu não posso atestar nada disso. Por quê? Porque isso tem um estudo atuarial e quem toma essa decisão, ela tem que ter prerrogativas. Então, as prerrogativas têm que ser demonstradas. Por que se tomou essa decisão num plano superavitário? Então, tem que ter prerrogativa. Só porque eu não quero mais pagar a contribuição, não acho um argumento forte. Tem que ter um argumento mais forte do que esse. Não sei se tiveram outros, mas teve essa... aconteceu essa... Eu estou pegando o mote que ele está falando. Eu não aconteceu sei essa se pressão, é bem isso. Realmente aconteceu de vários que são os iminentes elegíveis, né, que já estavam com todas as condições. O que acontece na realidade, né, a grande maioria daqui que está aqui hoje, a gente tem um plano que você contribui e é bem abaixo do valor salarial que a gente tem hoje. Então, as pessoas não estão usando isso porque quando você entra e se aposenta, você tem uma queda isso é verdade. patrimonial e de padrão de recurso, entendeu? Uma redução drástica. Isso acontece também nos outros planos. Não são todos que têm padrões de você usar o último salário. E até quando você tem um salário alto, tem um determinado limite, você tem uma linha de corte. E o nosso teto não é tão... Só que o problema hoje é que a linha de corte de você está bem abaixo do que é o salário lá no topo. Aí são critérios que tem que ser revistos com o tempo. Isso daí a gente vai ficar numa discussão aqui quase que infinita. Então são questões que com o tempo teriam que ser revistas. Aí teria que ter um estudo de reposicionamento do patamar, aí teria que fazer um recálculo das reservas matemáticas, da contribuição, se aquela contribuição está aderente, para você dar um salto. Tem uma série de fatores aí. Então, quer dizer, isso a gente vai ficar aqui discutindo. A questão hoje, que eu acho que é primordial, e é vocês se sentirem confortáveis, se for saudado, vocês irem para o outro plano. Claro, com a possibilidade de... Eu não sei como é que está a realidade de cada um, né? Como é que está a simulação lá. Mas, por exemplo, quando você tem a possibilidade de complementar isso, em tese é bom. Em tese é bom.
Agora, resta saber se essa, em tese, é uma coisa de como é que isso vai se construir ao longo do tempo. Você pode ficar, às vezes, pagando um tempão, um dinheiro do caramba, está se onerando, e às vezes o resultado não é aquilo que você esperava. Porque quando você entra num plano CD, o que eu disse do CD? O CD, quem administra em tese é o participante. O CD é um investimento. Lá você tem que acompanhar o tempo todo. O CD é um plano que você tem que ficar acompanhando. Tem cota, você vê oscilações, então você tem que ver. Às vezes você vai ter que fazer um aporte, porque aquela expectativa que você já tinha construído não vai acontecer naquela data que você... Então você tem que ter um pouco mais... O CD você tem que ficar o tempo todo olhando. Assim, um aspecto dessa, da migração dos não iminentes, dos não elegíveis para o flexível, né, para o FlexSéries, que seria o plano CD, é que a empresa continua contribuindo da mesma forma que contribuía no plano básico até a idade limite de 65 anos. Quer dizer, tem a possibilidade de você manter a mesma coisa. Lógico, se você estivesse no plano básico, você teria que contribuir da mesma forma. Então, até um percentual que é o percentual que você está no BD, o mesmo percentual. Não, ali normalmente aí o percentual é diferenciado. BD é 1 para 1. Ele quer desonerar. Na verdade, o CD ele quer se desonerar, quer pagar menos. Isso aí, Tem, mas não é na mesma proporção. Olha só, gente. Eu vou passar para o Eduardo, a Maria, aí eu faço um fechamento, para a gente ter um encaminhamento, tá bom, para o Reinaldo, para a gente sair daqui não só com perguntas e especulações, para a gente ter um encaminhamento das nossas ações. O Reinaldo, as pessoas que estão saindo estão acompanhando aqui porque a gente também está online. Reinaldo, assim, Andréia também, a reunião já foi super válida, porque a gente, inclusive, ficou sabendo de coisas que a gente não sabia, né? Então, quer dizer, que teve essa reunião com os iminentes, isso foi velado, os não iminentes não souberam disso, isso aí já é mais uma desonestidade que está sendo impetrada contra os empregados, favorecendo um grupo e desfavorecendo o outro. Isso é muito ruim. E aí a gente também descobriu que existem alguns conflitos entre a própria Embrapa e a administradora, eles estão com alguns conflitos administrativos com relação ao fundo. Tem mais caroço embaixo desse angu, entendeu? Além disso tudo. E aí, com essa força política desse grupo, que geralmente são empregados de maior tempo de casa, pesquisadores, que têm influência política, eles conseguiram isso com uma visão, uma análise, no meu entender, super rasa, achando que o cara vai para o FlexSéries e vai ganhar mais. No meu caso, eu não vou ganhar mais nada, porque falta menos de 2 anos para eu me aposentar, então não adianta eu migrar para um CD para contribuir com 1 ano e meio, vou juntar o quê? 10 mil reais? Então, quer dizer, eu vou ter só a perda da proporcionalidade. Entendeu? Isso é um absurdo. O grupo de não eminentes é extremamente heterogêneo. Tem pessoas de 40 anos que ainda têm mais 20 anos para trabalhar, que vão se aposentar aos 65. Tem pessoas que vão se aposentar aos 60, como eu. Eu não vou trabalhar até os 65 anos. E eu não tenho intenção em ficar na empresa após os 60 anos. Eu acho que isso aí foi uma desonestidade sem tamanho depois de quase 30 anos dentro da empresa. E o pior é isso, eles não dão os estudos para a gente fazer uma perícia. Então está tudo sendo feito de forma desonesta. E é muito complicado. Mas no ajuizamento, quando você entra na justiça, você pode até confrontar isso. Você pode até, no caso, Na trabalhista. Então tem que entrar com a ação correta. Assim, é uma pergunta bem... você acha que seria interessante que cada empregado mandasse um e-mail para a SERES, pedindo sua situação, uma pressão? Eu acho que qualquer motivação para uma manifestação da SERES é importante. Eu acho que vocês têm que se juntar e exigir
da Séries que ela fale com vocês. Para Ela chover coloca. e-mail para cima deles. Então, Não, mas ser vocês têm- pessoal, Mas- quero minha simulação. não, então, aproveitem essa oportunidade no dia 20. Tentem se organizar para fazer perguntas. Tentem pedir o maior número de esclarecimentos possíveis. Claro que é aquela coisa. O ideal é que isso fosse praticamente uma coisa voluntária das séries. Você não teria que estar motivado. Até porque, como as pessoas são interessadas, o fundo de pessoas ele tem que chegar e explicar. Até para evitar isso, ações na justiça. Porque isso daí eu posso dizer com certeza. Que por mais explicado que tenha, alguém pode entrar, mas você mitiga isso. Então você cria facilitadores. E aí as pessoas, elas se sentem, no caso, elas se sentem acolhidas. Porque você pagou um longo período da sua vida. Então não é de uma hora para outra que a pessoa toma uma decisão, o fundo toma uma decisão, isso tem que pelo menos ser pactuado, isso tem que ser demonstrado. Para quê? Para que você se sinta assim, pô, o fundo de pensão está pensando no melhor para mim. Ou pelo menos ele está pensando em mim. Ele está me mostrando o que está acontecendo. Agora, se você faz uma coisa unilateral, como eu disse, que você tem um consenso de meia dúzia de pessoas, e eles não procuram transmitir esse consenso para vocês, né, explicar, e que vocês entendam o consenso, é complicado, né? Oi, gente, olha só, a gente está aqui chegando ao fim, né, da nossa assembleia com a palestra, que a gente precisa fazer isso mais, né, conversar mais, porque são muitos assuntos. Agradecer você aqui, Gris, tá com a gente aqui nesse momento. Reinaldo, muito obrigada. Agora a gente precisa ir para os encaminhamentos. Mas antes, eu vou encerrar a minha fala fazendo uma pergunta para você e encaminhando, e aqui na nossa diretoria provisória, que 2 membros tiveram que sair por causa de horário, é que a gente venha fazer, Cezão, um levantamento com você, um pedido de orçamento, de você fazer um relatório técnico dessa situação. Tá? Que a gente faça isso, e a gente tem que pactuar aqui para que a gente possa incluir todos os filiados e não filiados, que os não filiados entrem com o aporte financeiro desse relatório. É lógico que dentro de uma proporcionalidade plausível, né? Que a gente não vai... a gente não é do grupo da extorsão. Tá? A gente é o grupo da coletividade, da coisa confortável para todos. Eu só queria fazer um parêntese aí, antes de qualquer ação. Vocês têm uma conversa para o dia 20, correto? Vamos aguardar a conversa para o dia 20. Acho que é melhor esperar a conversa para o dia 20. Vamos ver o que vai ser apresentado aqui para vocês. Porque aí o nível de discussão, aí depois vocês podem até me dar mais subsídios. Eu prefiro que aconteça a reunião do dia 20, que já tem uma pessoa vem aqui falar com vocês, né? Eu esqueci o nome, mas já se... então, eu acho importante a conversa acontecer primeiro para se tomar qualquer decisão. Eu acho que antes de qualquer coisa o sindicato deveria entrar imediatamente com uma ação judicial, não no trabalhista, né, para parar imediatamente, porque o próprio sindicato entrou com essa ação, no caso trabalhista, por falta de informação. Já estava solicitando informações e as informações não estavam vindo para o sindicato. Depois nós formamos um grupo e mandamos uma carta para a Séries, que a Séries também não respondeu. Então, imediatamente, baseado já nisso, a gente já deveria entrar imediatamente com uma ação, aí no caso civil,
para parar este processo para a gente poder conversar. Então, mesmo que ele venha aqui responder no dia 20 qualquer coisa, esse processo tem que ser paralisado imediatamente. Eu estou falando da minha É isso parte. que eu acho, porque a gente está aqui conversando e no dia 20 ele vem aqui conversar e explicar tudo, e as informações já estão chegando dizendo que não vamos ter perdas, que não é o meu caso. Já fiz as simulações e não é o meu caso. Eu vou perder e vou perder muito. E de muitas pessoas que vão perder muito também. Então, imediatamente, esse processo continua caminhando enquanto a gente está conversando. Amadurecendo, isso é importante, amadurecer, mas o processo está caminhando. Então, mas na verdade, eu estou falando da minha parte, eu acho que qualquer ação de vocês é super plausível, mas eu falo da minha parte por quê? Porque, na verdade, hoje, eu preciso, depois dessa reunião, ter mais subsídios. Até para a gente trocar uma ideia. Eu proponho até antes de tomar qualquer, a gente conversar, marcar mais 1, 2 conversas antes de tomar, até para vocês me passarem, olha. E até na verdade eu gosto, por exemplo, como eu falei, eu ainda tenho poucos elementos. Eu tenho até, vou entrar no site para dar uma olhada, eu não tive tempo, mas eu quero dar uma olhada, vou ver esse final de semana, eu dou uma lida, vejo o que está lá. Até para eu poder, se eu tiver que fazer, eu posso fazer várias perguntas, e eu tenho que, justamente, primeiro, me inteirar, até para eu poder ter uma coisa consistente para entregar. Eu não quero fazer nada sem eu ter certeza que o que eu estou passando para vocês é uma coisa que tem peso, né, que tem conteúdo. Então, eu antes de qualquer coisa, é bom ter a conversa. Aí você fala, pô, Reinaldo, a conversa foi muito efêmera, saiu muito pela tangente, não elucidou nada, etc, etc. E aí depois a gente com a conversa, eu vou dar uma lida lá no material que você falou que está lá no site, que eu cheguei até a abrir, mas eu não li. Aí eu falei, então eu vou dar uma lida, ver o que está explicado. Eu achei aquele texto ali muito inócuo, como eu falei, eu olhei, ele não diz muita coisa, ele está en passant, tá dando uma informação só para vocês, para dar uma satisfação. E aí, com isso, a gente trabalhar questões, e aí, no caso, fazer uma série de questionamentos num documento, se eu for redigir esse documento para vocês, tá bom? Reinaldo, mais uma vez, eu vou pedir obrigada. Essa reunião vai ser passada para o doutor Galvão, né? O Reinaldo, como é que ele chegou aqui na sessão Solos? Ele foi indicado pelo doutor Galvão, que é também direito previdenciário. Ele é sócio do doutor Batalha, Cris. Então, ele apresentou para a gente o Reinaldo, dizendo que o Reinaldo era a pessoa que poderia conversar com a gente, porque quando eu escrevi para o doutor Galvão, eu falei, doutor Galvão, a gente precisa entrar com essa ação. Ele, calma, Andréia, porque a ação, nesse caso, pode não ser melhor solução. A melhor solução, nesse caso, no meu entendimento, é política administrativa. Mas como tem essa questão do habeas data, tem essa questão que o STF já tinha pacificado, que as questões previdenciárias não são da jurisprudência, da Justiça Trabalhista, é na civil. Então, assim, a gente tem um escritório do nosso Sindicato Nacional, que é muito bom, é o LBS, que é o nosso escritório da CUT Nacional, que está sempre nos representando dentro do STF. Então, a gente precisa também entender por que eles entraram na trabalhista, entendeu? Não sair assim, chutando. Eu sei que a gente está nervoso e eu sei que eu estou mais calma porque eu não estou. Não, tem que ter uma estratégia, tem que ter uma estratégia. Entendeu? Você tem que construir pode ser que eles estejam construindo uma estratégia. Não estou falando da ação, eu estou falando que assim, a gente precisa ter muitas informações, porque na hora que você vai montar a ação também, tem isso. Não pode ser uma coisa, porque se não tiver um conteúdo, se a coisa não tiver bem amarrada, o juiz pode falar, pô, vocês só estão abrindo uma ação para reclamar. Mas, assim, a gente não consegue ver aqui o que pode ser ponderado na ação. Então, às vezes, tem que se pensar nisso, tá? Porque, assim...
isso daí. Então, mas vamos tentar esperar ver se no dia 20, de tanta... Ele é contabilista. Então, se é benchmark, se a série é benchmark, não faz sentido. Assim, tem que se entender. Oh. Então, isso a gente pode discutir depois. Gente, olha só, deixa eu só fazer uma coisa assim. Super importante, porque o Ronaldo ele é bem criterioso e ele também só se manifesta na hora que ele sabe que está na hora, mas sendo que a gente está com um problema de hora também. A gente precisa agradecer muito ao Flávio por ele ter organizado aqui a estrutura para a gente ter nosso encontro com o Reinaldo. Reinaldo colocou a coisa de uma forma muito clara para a gente, né? Eu vou falar da linguagem antirracista. Ele escureceu, negritou, deu negrito aqui nos destaques que são importantes, porque foi essa a solução escolhida. Quais são as outras que foram abandonadas? Quais foram os caminhos que foram desistidos? Por que não suspende o pagamento de quem quer continuar trabalhando? Para de pagar. Você já pagou? Para. Você está superavitária? Para de pagar. Você não precisa mais. Isso. Então, assim... Então, são várias as questões, né, que a gente tem aqui. Eu entendo que eu vou pedir ao Reinaldo para fazer uma reunião com a gente. E, lógico, eu não posso vou convidar o Eduardo, o Ronaldo, a Andréia e a Simone como secretária-geral do Simpaf para participar dessa reunião com o Reinaldo e o doutor Galvão, para ver essa questão jurídica até, o que a gente precisa levar para frente, né, nessa questão jurídica. Agradecer mais uma vez a Adriana por ter vindo aqui do sol para a chuva, porque ela veio de Seropédica para cá. E, Reinaldo, muito obrigada. Eu que muito agradeço, obrigada gente, pelo convite. E eu estou à disposição, que eu puder ajudar, tá bom? Obrigado. Nós é pouco, mas nós é forte. Vamos bater uma foto? Vamos bater uma fotinha. Deixa eu fazer. Ah, tá. Porque é bom primeiro ter o esclarecimento do dia 30. Aí eu convido a filiar o Flávio e o Reinaldo. E o Ronaldo. O Reinaldo não pode, porque senão convidava também. A Cris também. Se não convidava. Se não falar, se filia qualquer coisa.
Vem, Cezão, a gente registrar esse momento. Vem, Ronaldo. Vem, Cota. Jesus, pode. Jesus. Cota. Flávio. Eu não sei perseguida. Vocês me protegem. Naquele vídeo lá. Abram as câmeras, por favor, para registrar Rosane, Cris, Lilian. Lilian está 2 vezes. Lilian ocupa espaço, né, gente? Maria Cristina. Maria Cristina é de Brasília? Não, ela não conheço. Sebastião, tudo bom, Sebastião? Vem para cá, gente. É. Rosane, nada isso? Vocês não estão vendo, mas eu estou mandando beijo. Está todo mundo dando tchau. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.